Idoso fazia trilha quando foi pego por enxame de abelhas. Cachorro caramelo apareceu e tudo mudou. O que era para ser apenas mais uma manhã tranquila nas montanhas da Serra do Cipó virou o início de uma história que ninguém esperava. Um idoso solitário, afastado da vida que um dia amou, decide se aventurar novamente por uma trilha antiga. Mas tudo muda quando ele acidentalmente desperta um enxame de abelhas e acaba caindo barranco abaixo, isolado, ferido e sem saída. O que ele não imaginava é que o verdadeiro resgate viria de onde menos esperava. Do mato fechado, surge um cachorro caramelo com olhar esperto e passado desconhecido. A partir desse encontro, uma jornada cheia de reviravoltas, revelações e laços emocionais começa. E nada, absolutamente nada, vai voltar a ser como antes. Está assistindo de onde? Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo, compartilha com quem ama uma boa história e se inscreve no canal para não perder o desenrolar dessa jornada emocionante. O chão ainda estava úmido da última chuva que caiu sobre a Serra do Cipó. O cheiro de terra molhada misturava-se com o perfume das folhas e flores de cerrado, que começavam a se abrir sob os primeiros raios de sol. A vegetação parecia respirar em silêncio, como se a serra guardasse segredos antigos que só os atentos conseguiam ouvir. Era cedo. O vento soprava de leve, agitando as folhas secas e balançando as copas das árvores retorcidas pelas décadas. Um homem caminhava, sozinho, por uma trilha estreita e quase apagada no meio do mato. Alto, magro, pele curtida de sol, passos firmes apesar da idade avançada. O rosto, marcado por rugas profundas, guardava a expressão de quem já viu muito, se carregava mais ainda. Fazia anos que ele não pisava naquele trecho da serra. Desde que algo o afastou das trilhas, ele se manteve distante, morando sozinho numa pequena casa de madeira próxima à vila. Ainda mantinha seus equipamentos em ordem, botas engraxadas, chapéu de couro pendurado na parede, cantil limpo. Mas tudo isso ficou guardado e até aquela manhã. Não sabia exatamente o motivo que o levou a acordar mais cedo, preparar o velho mate e sair andando. Algo o puxava. Talvez fosse o silêncio da casa, cada vez mais opressor. Talvez a lembrança do amigo que nunca mais voltou. Ou talvez, e fosse só saudade. Andou por horas, devagar, até que algo inusitado interrompeu a caminhada. Ao apoiar-se num tronco para descansar, sentiu o toque seco e oco da madeira. Um som estranho ecoou. Curioso, aproximou o rosto para olhar dentro de uma fenda. Foi aí que aconteceu. Um zunido baixo virou um rugido. Do interior do tronco, um enxame de abelhas despertou em fúria. O idoso deu um passo para trás, mas tropeçou numa raiz molhada. Tentou manter o equilíbrio, mas o barranco ao lado não perdoou. Escorregou. Rolou por alguns metros, braços protegendo o rosto, até bater contra uma pedra coberta de musgo. O mundo ficou girando. Sentiu o ardor das ferroadas por todo o corpo, a respiração acelerada, o calor subir no rosto. Tentou levantar, mas a dor o derrubou. Não conseguia se mexer. O zumbido ainda ecoava na cabeça. O céu girava acima das copas das árvores. Foi nesse momento que ele pensou, é assim que acaba. Mas não acabou. Do mato fechado, por entre arbustos baixos e folhas amassadas, surgiu uma figura inesperada. Um cachorro de pelo caramelo, olhos escuros e atentos, focinho molhado e sujo de terra. Suas patas eram firmes, mas o olhar tinha uma inteligência que quase parecia humana. O cão se aproximou devagar. Cheirou o chão. Circundou o homem. Depois, se sentou, olhando fixamente para ele, como se dissesse, eu tô aqui. O idoso tentou falar, mas apenas um som rouco saiu da garganta. O cachorro se aproximou, deu um leve latido, e sem hesitar começou a puxar a mochila do homem com os dentes. Tentou arrastar, tentou empurrar, mas percebeu que era inútil. Então, correu. Desapareceu na trilha. Minutos depois, que pareceram eternos, o cão voltou. Com ele, trouxe outra coisa, esperança. Nos olhos, havia urgência. Ele latia, andava em círculos, empurrava com o focinho, chamava.
Forçando o corpo, o idoso conseguiu se erguer até ficar de joelhos. O cachorro começou a andar devagar, olhando para trás a cada passo. Guiava. E o homem, tonto, o seguiu. Foram quase 40 minutos arrastando o corpo por entre a mata. Subiram uma pequena colina, atravessaram um córrego raso, passaram por um trecho de pedras que parecia formar uma escadaria natural. Até que chegaram a uma clareira escondida, protegida por árvores de galhos grossos. Ali, sob uma antiga estrutura de pedras cobertas de musgo, havia uma espécie de abrigo. Parecia uma construção esquecida, usada por tropeiros há décadas. Dentro, folhas secas formavam uma cama improvisada. O cão se deitou ali. E esperou. O idoso caiu de lado, exausto. A dor ainda queimava, mas algo dentro dele começava a mudar. O vento passou entre as árvores, trazendo o som distante de uma flauta de bambu, dessas tocadas em festas do interior. Foi a primeira vez, em muitos anos, que ele fechou os olhos e não sentiu medo. O dia amanhecia lento naquela clareira esquecida, onde as árvores antigas se curvavam como guardiãs silenciosas de um passado que insistia em permanecer oculto. O ar tinha cheiro de umidade, folhas secas e musgo fresco. Um galope leve de vento batia nas pedras cobertas de líquen, e, ali dentro do abrigo improvisado, os sons da serra pareciam abafar os próprios pensamentos. O cachorro caramelo permanecia deitado, o focinho apoiado nas patas, observando o homem adormecido. Seus olhos não perdiam nenhum movimento, como se vigiassem um segredo importante. Ao menor som estranho vindo do mato, ele se erguia, farejava, e voltava ao mesmo lugar. O idoso despertou devagar, como quem saía de um sonho antigo. Sentia o corpo dolorido, mas os pensamentos começavam a se organizar. Olhou ao redor, reconhecendo vagamente aquele lugar. A clareira lhe era familiar. Talvez de alguma trilha antiga, de antes de tudo mudar. Levantou-se com dificuldade, apoiando-se numa pedra lisa. Seus dedos tremiam ao tocar a própria perna, as marcas das ferroadas ainda ardiam. Quando seus olhos encontraram novamente o cachorro, algo dentro dele se moveu. Aquele animal não estava ali por acaso. Comportava-se como um guia, um guardião. E, estranhamente, lembrava muito um outro cão e de muito tempo atrás. Mas ele afastou esse pensamento. Que bicho é você, hein? Murmurou, com a voz rouca. O cão apenas o encarou, em silêncio, o rabo fazendo um leve movimento no chão de terra. Ao lado do abrigo, um pequeno regato serpenteava entre pedras, formando uma nascente. O idoso lavou o rosto ali, sentindo a água gelada despertar os sentidos. O som da água correndo trouxe de volta memórias fragmentadas, risadas antigas, vozes misturadas com o vento, cantigas populares entoadas nas noites de lua cheia. Foi quando ouviu passos. Rápidos, leves, humanos. O cachorro se ergueu num pulo e correu na direção da trilha, latindo 2 vezes. Do meio do mato, surgiu uma figura jovem, de chapéu de palha e mochila colorida nas costas. Era uma mulher em seus 20 e poucos anos, olhar curioso e determinado, cheia de barro até os joelhos. "O senhor tá bem?" Ela perguntou, correndo até ele. Eu ouvi os latidos e depois vi o rastro no mato. Esse cachorro me guiou até aqui. O idoso a olhou confuso. Ele te guiou? Sim. Eu tava colhendo histórias pro meu projeto, perto do ribeirão, e ele apareceu do nada, latindo, me chamando. Foi estranho, mas parecia saber onde queria me levar. O homem olhou pro cão. Depois pra moça. Você é da vila? Sou sim, cresci por aqui. E agora tô escrevendo um livro sobre lendas da Serra do Cipó. Meu nome é Clara. Eu sou só um velho teimoso, respondeu ele, num tom que era quase gentil. Ela sorriu e abriu a mochila. Tirou uma pequena caixa de primeiros socorros, bandagens e um vidrinho com uma etiqueta escrita à mão, um unguento de arnica com arruda. Minha avó faz isso para picada de bicho e pancada. Serve? Ele hesitou. Depois assentiu. Enquanto Clara cuidava de seus ferimentos, o cachorro caramelo deitou-se ao lado dos dois, como se já os conhecesse há anos.
O ambiente ali parecia suspenso no tempo, como se a clareira fosse um ponto fora da realidade. Eu conheço essa trilha, disse ela, enquanto enrolava a gaze. Meu pai costumava passar por aqui. Ele desapareceu faz alguns anos. Dizem que se perdeu no mato, mas eu acho que ele achou algo. Um lugar. Um segredo. O idoso parou de respirar por um instante. Olhou para a mata fechada atrás da clareira. Teu pai era o Jonas? Clara arregalou os olhos. O senhor conheceu ele? Guiamos juntos por mais de 20 anos. Ele era bom. Teimoso. Igual você. Clara baixou os olhos, emocionada. Eu sempre soube que ele tinha deixado algo para trás. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som distante de uma flauta de bambu, o mesmo que o idoso ouvirá na noite anterior. Clara se levantou devagar e olhou em direção ao som. Isso vem da feira lá da vila. Estão montando tudo hoje. Tem um senhor que vende flautas que tocam sozinhas, dizem. Ele ainda tá lá? Perguntou o idoso, de súbito. Clara assentiu. Todo ano. Nunca fala muito. Dizem que ele conhece mapas antigos que mostram trilhas apagadas. Trilhas que ninguém mais conhece. O cachorro caramelo se levantou, abanou o rabo e começou a andar devagar na direção do som. Ele quer que a gente vá, disse Clara. O idoso olhou para o animal e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu resistência, nem cansaço. Sentiu um impulso. Então vamos. Levantaram-se. Clara pegou a mochila. O cachorro seguia à frente, abrindo caminho com seu instinto. A vegetação começava a se abrir, revelando o caminho de volta à vila. Antes de sair da clareira, o idoso olhou uma última vez para trás. As pedras cobertas de musgo, o abrigo silencioso, a água correndo, havia algo ali que ainda não compreendia. Mas agora sabia, e aquele não era o fim de nada. Era o começo. O cheiro de pamonha no vapor misturado com o de fumaça de lenha era inconfundível. A pequena vila no sopé da serra ganhava vida ao som das vozes animadas dos moradores, barracas de lona colorida e a música típica que brotava de caixas de som improvisadas nas esquinas. Era dia de feira, e ali, naquela confusão de sabores, sons e lembranças, tudo parecia respirar história. O cachorro caramelo caminhava na frente, orelhas atentas, rabo empinado como uma bandeira. Ao seu lado, Clara equilibrava a mochila nos ombros, observando tudo com os olhos de quem já conhecia, mas redescobria a vila com outros significados. O idoso seguia em silêncio, chapéu de couro firme na cabeça, olhando para o chão com passos contidos. A cada banca que passavam, ele recebia acenos respeitosos, tímidos, e às vezes um comentário sussurrado: "Vê ele, voltou?" Eles pararam na praça central, onde um senhor montava sua barraca coberta por folhas de palmeira seca. Em cima da mesa de madeira, dezenas de flautas de bambu cuidadosamente entalhadas estavam expostas ao lado de mapas manchados pelo tempo. O velho responsável pelo estande era de poucas palavras, com olhos fundos e dedos longos marcados por calos. É ele, murmurou o idoso, detendo o passo. Clara franziu a testa. O senhor conhece? Ele assentiu. É meu irmão. Clara se calou. O cachorro caramelo se sentou diante da banca, olhando diretamente para o homem das flautas. Achei que não fosse mais te ver, disse o homem, sem levantar os olhos. Nem eu, respondeu o idoso. Um silêncio carregado caiu entre os dois. Clara sentia que havia ali uma história mais antiga que qualquer mapa. O cachorro abanou o rabo uma vez e deitou com o focinho sobre as patas. Vi o mapa ontem, disse o idoso. O do Mirante da Névoa. Você ainda guarda? O homem das flautas levantou os olhos lentamente, como se considerasse as palavras antes de responder. Em seguida, puxou debaixo da mesa um pergaminho dobrado, amarelado, com cantos desfiados pelo tempo. Desenrolou com cuidado. Ali estava, e a trilha da névoa, escondida entre curvas que hoje pareciam apenas vegetação. O idoso passou os dedos sobre os traços, reconhecendo cada desvio, cada clareira, cada ponto de referência que só os velhos guias conheciam.
Por que você nunca falou do que aconteceu? Perguntou o irmão. O idoso hesitou. Porque fui covarde. Preferi o silêncio. Clara interveio, ainda digerindo as revelações. Essa trilha leva ao almirante de que falavam nas histórias? O homem das flautas assentiu. Mas não é só um lugar. É um tempo. Um jeito de olhar. Quem chega lá, muda por dentro. O cachorro se levantou de repente. Farejou o ar, como se pressentisse algo. Ele quer nos levar, disse Clara. O idoso ainda olhava fixamente o mapa. Se vamos, não podemos ir sozinhos. A trilha está mais fechada do que nunca. E há coisas que não estavam lá antes. Coisas como o quê? Perguntou Clara. O tempo. O peso das escolhas. O cachorro latiu alto. Pessoas da feira olharam, riram. Uma senhora com um avental estampado se aproximou com uma cabaça de água fresca. Toma, para vocês se benzerem antes de subirem de novo. A serra escuta, mas também testa quem pisa nela com pressa. Clara agradeceu. O idoso aceitou a cabaça em silêncio, passou um pouco de água na nuca. Olhou para o irmão uma última vez. Ainda pode nos guiar? O homem sorriu de canto. A trilha muda, mas o destino, e ele sempre espera. Com o mapa em mãos, Clara, o idoso e o cão Caramelo deixaram a praça, agora com um novo objetivo. Mas a vila ainda lhes reservava mais um encontro. Na saída da feira, uma criança de olhos arregalados e cabelo embaraçado os observava de longe. Sozinha, sentada num banco de madeira perto da igreja. O cachorro parou. Olhou diretamente para ela. A menina desceu do banco e caminhou até o grupo. Não disse nada. Apenas estendeu a mão para o cão, que a cheirou e depois lambeu com delicadeza. Esse cachorro é seu? Ela perguntou, olhando para Clara. Ele é de todos, respondeu a jovem, com um sorriso. Eu ouvi ele na floresta, disse a menina. Ele me guiou quando eu me perdi. Me trouxe até uma pedra grande onde dava para ver o céu inteiro. Mas ninguém acreditou. O idoso se agachou, tocando o ombro da menina com gentileza. Você lembra como chegar lá? Lembro sim. O vento canta quando a gente tá perto. Clara a olhou com surpresa. Quer ir com a gente? A menina sorriu pela primeira vez. Posso? O cachorro latiu baixo, como se aprovasse a decisão. E assim, o grupo crescia. Um velho marcado por memórias que pesavam mais que a mochila. Uma jovem em busca de um pai e de respostas. Um cão Caramelo que parecia saber mais do que qualquer humano. E agora, uma criança, sensível aos sons invisíveis da serra. Eles voltaram à casa do idoso para se prepararem. Ao entrar, Clara ficou impressionada com a quantidade de mapas, cadernos, lembranças penduradas nas paredes. Um mundo esquecido, preso em silêncio. Enquanto organizavam a partida para a Trilha da Névoa, Clara encontrou, entre os cadernos do idoso, uma folha com uma anotação à mão, quase apagada: Vulcão retorna quando o homem estiver pronto para voltar. Ela olhou para o cão Caramelo, que descansava tranquilo ao lado da porta. E entendeu. A mochila estava pronta, o cantil cheio, a bússola antiga no bolso lateral, mas o idoso sentia o coração pesar mais do que qualquer equipamento. Ainda assim, havia algo diferente naquele dia. Pela primeira vez em anos, ele não sentia apenas o peso da solidão ou da culpa. Sentia também o impulso da responsabilidade e da esperança. O grupo reunido na frente da casa era improvável e, ao mesmo tempo, perfeito. Clara, determinada, com olhos de quem enxerga além do óbvio, a menina, quieta e atenta, com os pés sujos e o olhar limpo, e o cachorro Caramelo, sereno, como se já soubesse o final daquela história. Eles partiram ao nascer do sol, quando a luz dourada tocava o capim molhado e a serra ainda estava coberta por uma leve neblina. A primeira parte da trilha era tranquila, marcada por árvores conhecidas e trechos ainda abertos. O idoso reconhecia cada curva, cada galho que se projetava como uma seta natural apontando o caminho. A criança caminhava perto do cachorro,
quase em silêncio, ouvindo o som da mata. Em certo ponto, parou e disse: "Vá agora, o vento vai mudar." Ninguém respondeu. Mas o vento mudou. Soprava mais forte por entre as árvores, empurrando folhas secas que dançavam em círculos no chão. O idoso observou aquilo em silêncio. O cachorro latiu uma vez e seguiu adiante. Depois de 2 horas de caminhada, chegaram a um ponto onde a trilha desaparecia. A vegetação fechada cobria o caminho antigo como um cobertor de folhas. O idoso parou, respirou fundo, e tirou o mapa do bolso. Aqui começa a parte que poucos conhecem. Essa trilha tá em qual mapa turístico? Perguntou Clara, tentando manter o tom leve. Nenhum. Essa trilha foi apagada. Não por acidente. Clara olhou surpresa. Por quê? Porque o homem não sabe usar o que encontra. E porque há coisas que devem permanecer escondidas até que alguém saiba o que procurar. O cachorro passou à frente, empurrando a vegetação com o focinho. A trilha voltava a se formar atrás dele. Era como se estivesse abrindo caminho só para eles. A menina parou novamente. "A montanha tá testando a gente", disse, sem emoção na voz. A trilha começou a subir. O calor aumentava conforme o sol subia, e a mata se tornava mais densa. A respiração ficava pesada, o suor escorria, e o silêncio entre eles era quebrado apenas por sons da mata, pássaros, o bater de asas, o estalo de galhos distantes. Depois de mais 1 hora, chegaram ao primeiro obstáculo real. Um trecho do caminho estava alagado. Um pequeno riacho que, segundo o idoso, nunca passava daquele nível, agora corria mais forte e cobria o único ponto de passagem segura, uma ponte natural feita de troncos caídos e pedras grandes. Essa água não devia estar aqui, se ele disse. "Dá para atravessar?" perguntou Clara. "Dá, mas com cuidado. Escorrega fácil." Clara foi a primeira. Com passos firmes e atentos, atravessou os troncos molhados com a ajuda de um galho comprido. A menina foi depois, guiada pelo idoso. O cachorro esperou por último. Parou, olhou a água, e com um salto ágil passou por cima da parte mais estreita. Quando caiu do outro lado, virou-se e abanou o rabo, como quem dizia: "Fácil." Mais adiante, encontraram uma clareira onde decidiram descansar. A luz do sol atravessava os galhos altos em feixes dourados, como lanças de luz caindo sobre a terra. Clara tirou o cantil, a menina mastigava um pedaço de pão de queijo, e o idoso olhava o mapa. "Estamos perto. Mas tem um trecho, e perigoso", disse ele. "O desfiladeiro da névoa." "Esse nome não é reconfortante", comentou Clara. "Foi lá que quase perdi tudo, muitos anos atrás." O cachorro se levantou e começou a farejar o ar. De repente, latiu baixo e começou a correr mata adentro. O grupo se levantou imediatamente. "O que ele viu?" Clara perguntou, pegando a mochila. "Ele só corre quando precisa." "Vamos", disse o idoso. A floresta parecia mudar conforme eles corriam. O cheiro da mata ficou mais úmido, o ar mais denso, e uma bruma fina começou a se espalhar entre as árvores. O cachorro parou ao lado de uma árvore torta. No chão, folhas reviradas e uma trilha de pegadas pequenas. "A menina", disse Clara, olhando ao redor. Ela não estava com eles. O idoso arregalou os olhos. Clara gritou por ela, mas não houve resposta. O cão seguiu o rastro. Eles o acompanharam, coração apertado, até encontrarem a menina sentada numa pedra, olhando o vale à frente. "O que aconteceu?" Clara perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. "Eu ouvi alguém me chamando. Parecia a voz do meu pai." O idoso olhou para o vale. Uma névoa começava a subir pelas encostas. Era o lugar. O desfiladeiro da névoa. Ali, entre os paredões de pedra cobertos de vegetação, surgia um estreito caminho com chão irregular, ladeado por quedas longas. A neblina cobria quase tudo, revelando apenas partes da trilha como peças de um quebra-cabeça. "Estamos aqui", disse ele, em voz baixa. "Esse é o teste final."
É perigoso? Clara perguntou. É. Mas se seguirmos o cão, ele vai nos guiar com segurança. Eles se deram as mãos para equilíbrio. O cachorro andava à frente, lentamente, sentindo cada passo. O vento soprava mais forte ali, trazendo um som diferente, como se sussurrasse coisas que ninguém dizia em voz alta. A menina andava em silêncio. Clara respirava fundo a cada metro. O idoso, com a mão firme no ombro de ambas, repetia por dentro um antigo mantra aprendido com os tropeiros: "A trilha é o reflexo do coração." Quando a neblina pareceu mais espessa, o cão parou. Virou-se. E esperou. À frente deles, um pequeno platô surgia entre as pedras. Ali, eles encontraram o mirante. A vista era de tirar o fôlego. Um mar de montanhas cobertas de névoa, com o sol atravessando por entre os topos como se tocasse as nuvens. A luz era dourada, quase mágica. E no centro do mirante, uma pedra em formato de concha com inscrições feitas à mão. Aqui o silêncio revela. Aqui o tempo devolve. A menina tocou a pedra. Clara fechou os olhos. O idoso caiu de joelhos, emocionado. O cachorro deitou-se na borda do platô, olhando o horizonte, o vento agitando seu pelo caramelo. Ali, algo foi encontrado. Ou talvez, devolvido. A brisa no alto do mirante era diferente. Não era apenas ar se movendo, era a memória viva passando por entre os cabelos, assoviando nas folhas, tocando a pele com delicadeza e estranheza. O idoso ficou ajoelhado por alguns minutos em completo silêncio, como se ali, naquela pedra antiga, houvesse algo que só ele fosse capaz de escutar. Clara observava. A menina estava sentada ao lado do cachorro caramelo, o braço apoiado no dorso quente do animal, como se aquilo bastasse para mantê-la firme ali no topo do mundo. "O que esse lugar significa para você?" Clara perguntou ao idoso, suavemente. Ele respirou fundo, olhos fixos no horizonte. "Foi aqui que fiz minha última escolha errada. Há mais de 20 anos. Antes de me esconder do mundo, antes de perder o que eu mais respeitava, meu caminho." "O que houve?" Ele demorou a responder. A voz saiu baixa, mas firme. "Eu guiava pessoas por trilhas, gente que vinha do Brasil todo, buscando alguma coisa, paz, beleza, desafio. E um dia, numa trilha especial, parecida com essa, perdi alguém. Não foi por acidente. Foi porque eu hesitei. Eu duvidei do meu instinto. E nunca me perdoei." Clara se sentou perto dele. "E esse cachorro?" Ele sorriu de canto, com os olhos úmidos. "Quando jovem, eu tinha um igualzinho a esse. Mesmo pelo, mesmo olhar. Ele me salvou mais de uma vez, me avisava quando tinha algo errado. Depois que ele se foi, jurei nunca mais me apegar. Mas esse caramelo apareceu, e igualzinho. Quando eu tava ali caído, no meio das abelhas, pensei que era uma visão. Mas não era. Ele voltou. Como se soubesse. Como se tivesse esperado todo esse tempo." O cachorro caramelo olhou para os dois, deitado com o queixo sobre as patas, atento. O vento levantava levemente seu pelo e o fazia parecer parte da serra, como uma entidade criada pelo lugar. A menina, ainda em silêncio, levantou-se e caminhou até a pedra com inscrições. Passou os dedos pelas marcas gastas, depois olhou para Clara. "Tem algo escrito aqui no canto." Clara se aproximou. A luz do sol batia na lateral da pedra revelando letras que só apareciam sob determinada inclinação do sol. "É um nome. Jonas." Clara parou. "Meu pai, ele esteve aqui", murmurou o idoso. A menina olhou para o cachorro, como se esperasse a confirmação, e ele apenas se levantou, abanando o rabo uma única vez. Clara ajoelhou-se diante da pedra. Ele encontrou o mirante. Mas nunca voltou para casa. O idoso assentiu lentamente. Talvez, e ele não tenha voltado porque escolheu ficar. Alguns lugares são tão profundos que fazem a gente se tornar parte deles. Ou talvez ele tenha deixado um rastro para que eu viesse atrás. A criança olhou para Clara.
Você acha que a serra queria que você viesse? Acho que a serra queria que a gente viesse juntos. O cachorro latiu baixo. Um som quase ritual, como quem diz, vê agora. O idoso levantou-se, respirando fundo. Tem algo que eu nunca contei pra ninguém. Essa trilha, esse mirante, há muito tempo, se dizia que era um ponto de revelação. Os antigos diziam que aqui os guias podiam ouvir com os olhos fechados. Como assim? Ele apontou para a neblina que começava a cobrir os vales de novo. Feche os olhos. Escute. Sinta. Eles obedeceram. Um a um, fecharam os olhos. O vento ficou mais intenso. Havia um som no ar, como um murmúrio de vozes distantes, memórias sopradas pelos ventos da serra. Clara sentiu uma presença, como se alguém estivesse ao seu lado. Não era assustador. Era caloroso. Familiar. A menina, de olhos fechados, sorriu. Meu pai tá aqui. O idoso chorou. Sem esforço. Como quem finalmente permitia que a dor escorresse. Quando todos abriram os olhos novamente, o ambiente parecia mais claro. O sol atravessava as nuvens como se iluminasse apenas aquele ponto do mirante. Foi então que o cachorro caramelo se levantou com mais energia do que o normal. Começou a farejar ao redor da pedra e cavou com agilidade perto da borda da vegetação. Após alguns segundos, encontrou algo, um pequeno estojo de couro antigo, com fecho de latão. Clara o pegou com cuidado. Estava sujo, úmido, mas ainda intacto. Abriu lentamente. Dentro, havia um caderninho de anotações, com folhas rabiscadas e uma foto antiga presa com um alfinete enferrujado. Era uma foto dela, ainda criança, no colo do pai. Ele deixou isso aqui para mim. Um sinal, disse o idoso. Dentro do caderno, frases curtas, relatos de trilhas, desenhos da serra e pequenos trechos como: se minha filha um dia chegar aqui, quero que saiba, e a trilha é longa, mas o amor permanece. Clara apertou o caderno contra o peito. Chorava em silêncio. O cachorro, então, se deitou próximo a eles. Mas algo estava diferente. Ofegava mais que o normal. Clara percebeu primeiro. Ele tá cansado. Foi muito esforço, disse o idoso, ajoelhando-se ao lado dele. Será que ele se machucou? A menina tocou o focinho do cão. Estava quente. Ele precisa de água. O idoso vasculhou a mochila. Pegou o cantil e molhou as mãos, oferecendo ao cão. Ele lambeu a água devagar, com olhos fechados. Clara molhou um pano e colocou sobre a cabeça dele. A gente precisa voltar com ele. Não agora, respondeu o idoso. Vamos dar um tempo. Esse lugar cura. É só silêncio, mas ele cuida. Eles ficaram ali por mais 1 hora. O cachorro descansava, a menina brincava com folhas secas, Clara lia o caderno com olhos famintos, e o idoso, e ele apenas olhava. Não para o horizonte, mas para dentro. Quando o sol começou a cair, a neblina se dissipou. O cachorro se levantou com mais firmeza. Olhou para o grupo, abanou o rabo, e começou a descer a trilha. Ele tá dizendo que é hora de voltar, disse Clara. O idoso olhou uma última vez para a pedra com a inscrição. Aqui o silêncio revela. Aqui o tempo devolve. E o que ele devolveu para você? Perguntou Clara. Ele sorriu. A coragem de continuar. A trilha da volta parecia mais leve. As árvores, antes densas, agora pareciam abrir caminho. O vento, que antes assobiava presságios, agora sussurrava promessas. E o cachorro caramelo, sempre à frente, caminhava não como guia, e mais como alguém que estava em paz por ter cumprido algo muito maior que ele mesmo. A trilha de volta do mirante parecia diferente. O sol descia lentamente no céu, pintando de dourado e laranja o caminho entre as árvores. O cachorro caramelo, agora recuperado, caminhava com passos calmos e seguros. A menina seguia logo atrás, cantarolando baixinho uma cantiga que aprendeu com a avó, enquanto Clara e o idoso conversavam em voz baixa,
como velhos amigos que se reencontraram depois de uma vida inteira. Mas a serra nunca deixa que alguém passe por ela impunemente. Ela devolve o que é seu, sim, como no mirante, mas também testa. E foi antes do entardecer total que o primeiro sinal apareceu. No meio do caminho, em uma bifurcação que nenhum deles lembrava de ter visto na ida, surgiam 3 estradas distintas, uma à esquerda, com chão coberto de folhas amarelas, uma ao centro, coberta por pedras brancas lisas, e uma à direita, com marcas de pegadas frescas, como se alguém tivesse passado ali há pouco tempo. Isso não estava aqui, murmurou Clara, surpresa. O idoso aproximou-se das trilhas. Olhou, farejou o ar, analisou as árvores ao redor. Havia um silêncio ali que não era natural, um silêncio denso, quase sólido. Essa é uma parte antiga da serra. Um dos pontos onde a trilha se divide dependendo de e quem você é, Clara franziu a testa. Como assim? Essas estradas não aparecem para todo mundo. Só para quem a serra quer testar de novo. Aqui, ela mostra 3 caminhos, mas só um leva de volta. Os outros 2 levam a. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Voltas longas, e às vezes há armadilhas de tempo. A menina se aproximou e sussurrou, a vovó falava disso. Chamava de a encruzilhada do espírito. O cachorro caramelo deu 2 passos em direção à trilha da esquerda, parou, olhou para trás e latiu uma vez. Ele escolheu, disse Clara. Talvez, respondeu o idoso. Mas ele também pode estar nos mostrando algo mais profundo. A trilha da esquerda é a do retorno rápido, aquela que parece segura. Mas também é a mais enganosa. E a da direita é a do apego. Quem seguir pelas pegadas pode estar seguindo memórias antigas e se perder nelas. Clara respirou fundo. A trilha central brilhava sob a luz baixa do fim de tarde. E a do meio é a da verdade. É sempre a mais difícil. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O cachorro caramelo caminhou lentamente até a trilha central. Sentou-se ali e esperou. Ele sabe, disse a menina. A serra fala com ele. Clara assentiu. Com passos decididos, seguiu em direção ao cão. O idoso hesitou, mas logo a acompanhou. A menina, com seu jeito sereno e estranho, veio logo atrás. Ao pisarem na trilha central, o chão pareceu mais firme, mas o ar ficou mais espesso. Não havia vento ali. As árvores formavam um túnel natural, e a luz do sol começava a sumir entre as folhas. Avançaram devagar. O ambiente parecia vivo. Era como caminhar dentro de uma lembrança. Você ouviu isso? Sussurrou Clara. O idoso parou. Também ouvirá. Era o som de passos atrás deles. Quando se viraram, não havia ninguém. Mas o som se repetiu. E então, uma risada de criança ecoou por entre os troncos, breve como um sopro. A menina apertou a mão do idoso. Essa trilha mostra o que a gente esconde, disse ele, em voz baixa. Cuidado. A cada passo, as árvores pareciam contar histórias. Em certas partes, viam sombras correndo entre as folhagens, como memórias tentando escapar. Em outra curva, ouviram uma música distante, a mesma flauta da feira. Clara chorou em silêncio. Era a música que seu pai costumava tocar para ela, quando criança. O cachorro caramelo parou de repente. Estava com o focinho baixo, em posição de alerta. O que ele sentiu? Perguntou a menina. Na frente deles, no meio da trilha, havia uma árvore caída. Mas não era só isso. A árvore tinha marcas, entalhes antigos com símbolos indígenas. Isso é um aviso, disse o idoso. Aqui não se passa sem deixar algo para trás. Clara se agachou, tocou os entalhes. O que você deixou quando passou aqui pela última vez? Minha vontade de voltar. A menina olhou para ele. E o que você vai deixar agora?
Ele fechou os olhos, pensou por alguns segundos, e então tirou do pescoço uma corrente antiga, com um pingente de ferro gasto. Isso era do meu pai. Mas agora, e pode ficar aqui. Ele já está comigo de outra forma. Ele colocou a corrente aos pés da árvore. O cachorro latiu uma vez. O vento voltou a soprar. A árvore, lentamente, começou a rachar. Um som de madeira velha estalando preencheu o ar, e então, com um leve estrondo, o tronco partido cedeu e abriu espaço na trilha. A trilha aceita sacrifícios sinceros, murmurou o idoso. Eles seguiram em silêncio, mais leves, mais conscientes. Quando saíram do túnel de árvores, a luz do céu parecia diferente. O tempo também. Tinham andado por horas, mas o sol ainda estava apenas se pondo. Chegaram a um descampado. Um campo alto coberto de flores do cerrado, com pequenas borboletas amarelas voando de um lado para outro. O cachorro deitou-se na grama. Respirava devagar, com olhos fechados. Estamos perto da vila, disse Clara, olhando o horizonte. Mas ainda falta uma última subida, completou o idoso, apontando para a colina rochosa à frente. Ali havia um caminho íngreme, mais claro. A última parte antes de cruzar de volta para a trilha que levava à cidade. O caminho do retorno. O cão se levantou com algum esforço, abanou o rabo, e seguiu na frente. Ele tá mais devagar, disse a menina. É a serra exigindo o último esforço, respondeu o idoso. Sempre exige. Começaram a subir. Cada passo era uma mistura de exaustão e vitória. Quando chegaram ao topo, a vila apareceu no horizonte. Pequena, com fumaça saindo de lareiras, e o som distante de um sino tocando na igreja da praça. Chegamos, disse Clara, emocionada. O cachorro caramelo parou no topo da colina. Virou-se para o grupo. E, pela primeira vez desde que o encontraram, ele latiu 3 vezes, forte, limpo, como uma saudação. A menina sorriu. Ele tá dizendo, conseguimos. O idoso tirou o chapéu da cabeça e o colocou contra o peito. Lá embaixo, a vida esperava. Mas ali em cima, naquela colina onde a trilha virava promessa, eles haviam se transformado. O cachorro caramelo deu meia volta e começou a descer. A trilha para casa estava aberta. E eles, finalmente, estavam prontos para atravessá-la. A trilha que descia da colina serpenteava por entre rochas e arbustos floridos. O cachorro caramelo, apesar do cansaço evidente, seguia firme, como se seu corpo tivesse aprendido o caminho 1000 vezes. Clara, a menina e o idoso caminhavam atrás dele em silêncio reverente, sentindo a proximidade da vila não só na visão, mas no cheiro, lenha queimada, pão assando, mato cortado. Era o cheiro de lar. A vila parecia adormecida naquele fim de tarde. As casinhas de alvenaria simples e telhados vermelhos formavam um mosaico ordenado sobre o vale. Havia roupas no varal, bicicletas encostadas nos muros, galinhas ciscando nos quintais. Vida. Mas o idoso hesitou ao chegar à primeira cerca. Ficou parado, olhando adiante com olhos úmidos. Faz tempo, né? Disse Clara, pousando a mão em seu ombro. Ele apenas assentiu. Sabe, e eu imaginava esse momento 1000 vezes. E em todas elas, eu fugia de novo. A menina olhou para ele com doçura. Mas agora o cachorro tá com a gente. O caramelo, como se entendesse, olhou para trás, abanou o rabo e seguiu. A vila não estava cheia, mas logo começaram a notar os olhares curiosos saindo pelas janelas. Pessoas paravam o que estavam fazendo e ficavam observando, boquiabertas. É ele? Sussurrou uma senhora, de avental florido, para o vizinho. Depois de todos esses anos. As palavras vinham em sussurros, flutuando pelo ar. Mas não havia hostilidade. Só espanto. O idoso andava com passos firmes, mesmo com os olhos marejados. A praça central surgiu à frente, com seu coreto antigo e bancos gastos pelo tempo. No centro, a estátua de um tropeiro com um cão aos pés parecia ter sido feita em homenagem ao próprio caramelo. Uma voz alta quebrou o silêncio. Eu sabia que você ia voltar um dia.
Era uma mulher idosa, magra, com os cabelos presos num coque baixo e olhos acesos. Caminhava com uma bengala, mas com força. Dona Zefa, murmurou o idoso. Ela se aproximou e, sem dizer mais nada, lhe deu um abraço demorado. Eu sonhei essa cena 5 noites seguidas. O mesmo cachorro, o mesmo cheiro de vento. Você voltava e voltava em paz. Ainda não sei se estou em paz, se ele disse. E está. Você só não percebeu ainda. Clara e a menina observaram à distância, emocionadas. O cachorro sentou-se entre elas, lambendo as patas como se aguardasse que tudo se reorganizasse. Zefa olhou para ele. Esse aí não é bicho, é guia. Esse cão sabe dos caminhos que nem o tempo alcança. Mais moradores começaram a se aproximar. Gente que antes era criança, agora com seus próprios filhos. Pessoas que lembravam do idoso como o homem das trilhas. Os olhares misturavam surpresa, nostalgia e algo mais, alívio. Como se aquela volta fosse uma peça que faltava. Clara, em voz baixa, comentou, parece que ele era importante aqui. Era, respondeu Zefa. E continua sendo. O problema é que ele esqueceu disso por muito tempo. A menina caminhou até o cachorro e o acariciou. Ele nunca esqueceu. Ele só esperou o momento certo para lembrar. O sino da igreja tocou. 6 badaladas. A brisa da serra chegou trazendo o som com suavidade, envolvendo todos. Foi então que o idoso tomou fôlego e caminhou até o coreto. Subiu os 2 degraus, olhou ao redor, e falou em voz alta, eu não voltei para apagar o passado. Voltei para entender que o tempo não apaga nada. Só revela. E hoje, eu entendi o que deixei para trás. Eu não perdi pessoas. Eu perdi a mim mesmo. O silêncio caiu como um véu respeitoso sobre a praça. Esse cachorro me encontrou. Não sei como. Não sei porquê. Mas ele me fez lembrar quem eu era e por que ainda posso ser. Aplausos tímidos surgiram entre os moradores. Não era por vaidade. Era reconhecimento. De quem vê um amigo voltar de uma longa jornada. Clara se aproximou e subiu ao coreto. A gente passou por muita coisa juntos. Tempestades, abelhas, trilhas que somem, reviravoltas. Mas em tudo isso, teve algo que não mudou. Esse cachorro. Ele é o fio invisível que nos guiou. Ele nos reuniu, ele nos salvou, disse, olhando para o caramelo. E agora ele trouxe a gente até aqui. O cachorro se deitou no meio da praça, como se estivesse finalmente em casa. As crianças se aproximaram. Uma delas pôs a mão no dorso dele, e o cão apenas virou os olhos, sereno. Mais tarde, reunidos na casa de Zefa, que preparou café, bolo de fubá e broas de milho como nos velhos tempos, Clara abriu o caderno deixado pelo pai. Eu ainda não li tudo. Mas tem um trecho que quero mostrar. Ela folheou até uma página onde a letra era mais firme, como se escrita com pressa e emoção. Se um dia minha filha voltar a essa vila, diga a ela que tudo que eu procurei estava ali o tempo todo, nas trilhas, nos cheiros, na música das árvores e no silêncio do coração. O idoso limpou as lágrimas com o lenço do bolso. Ele encontrou o que procurava. A menina sorriu. Agora a gente também encontrou. Enquanto conversavam, a noite caía tranquila. Lá fora, o cachorro caramelo estava deitado na varanda, vigiando a rua como um velho guardião. Mas algo chamou sua atenção. Ele se levantou, farejou o ar, e caminhou até o portão da casa. No fim da rua, um homem de mochila nas costas e rosto suado caminhava devagar. Tinha os olhos de Clara. Ela se levantou de súbito, como se o corpo inteiro reagisse antes da mente. É ele. O homem parou ao ver o cachorro. Sorriu, surpreso. Ainda me lembram, disse, agachando-se. O caramelo se aproximou lentamente. Farejou. E então, como um selo de aprovação, encostou o focinho na mão do homem. Clara saiu correndo, lágrimas no rosto.
O pai a esperava com os braços abertos. Ali, na rua de terra da vila, sob o céu pontilhado de estrelas, 2 reencontros aconteceram de uma vez, o de um pai e sua filha, e o de um homem com o tempo que julgava perdido. E o cachorro Caramelo, deitado entre eles, parecia sorrir. O dia amanheceu com a luz dourada filtrando-se pelas frestas da janela. O aroma de café coado e pão assado enchia a casa de Dona Zefa, onde todos haviam dormido espalhados por colchões improvisados e redes penduradas nos ganchos antigos da sala. O cachorro Caramelo, como sempre, foi o primeiro a acordar. Estava deitado junto à porta da frente, com as orelhas em alerta, como um velho vigia que nunca abandona o posto. Clara acordou com os olhos pesados de emoção. A noite anterior parecia um sonho de encontrar o pai, depois de tantos anos, justo ali, naquele fim de mundo. Era como se a trilha não tivesse terminado, mas ganhado um novo mapa. Bom dia, campeã, disse a voz grave, já conhecida, mas ainda carregada de um toque de incredulidade. O pai de Clara entrou na sala segurando 2 xícaras de café e um sorriso emocionado. Sentou-se ao lado da filha e lhe ofereceu a bebida. Não parece real, disse ela. Também não para mim. Mas quando olhei para esse cachorro ontem, tudo fez sentido. O Caramelo, como se chamado, veio e deitou aos pés deles. Encostou a cabeça na perna do homem, aceitando, enfim, que ele era parte da história. O idoso entrou na sala, já com roupa limpa e o cabelo penteado para trás. Tinha no rosto algo que há muito tempo não se via, serenidade. Hoje é dia de feira, disse ele. Clara franziu a testa. Feira? Toda quarta-feira, desde sempre. E o coreto tem microfone aberto. É o dia das histórias. Cada um sobe lá e conta algo, um causo, uma lembrança, um ensinamento. É tradição aqui. E quem escuta? Todos. É a forma como essa vila se cura. Zefa, que ouvia da cozinha, gritou, e hoje você vai contar a sua, homem teimoso. O idoso riu baixo. É. Acho que é hora. Mais tarde, a praça estava animada. Barracas com frutas frescas, bolos caseiros, utensílios de madeira, temperos secos e ervas medicinais coloriam o espaço. Crianças corriam entre os bancos, senhoras sentavam sob guarda-sóis de pano florido, e o coreto ganhava vida com sons de violas e sanfonas. O cachorro Caramelo caminhava tranquilamente entre as pessoas. Aceitava um carinho aqui, uma fruta ali. Era reconhecido por todos. Para a vila, ele era mais do que um cão, era lenda viva. Clara estava sentada com a menina à sombra de uma árvore frondosa. O pai observava tudo de longe, ainda tímido, ainda tentando encontrar seu lugar naquele cenário que um dia também foi seu. Essa vila parece que respira junto, disse ele. Talvez por isso ela não deixe ninguém se perder de vez, respondeu Clara. O idoso subiu ao coreto. O violão silenciou. Todos pararam para escutar. Eu demorei para entender que a serra não é só trilha e mato. Ela é espelho. A gente só vê nela aquilo que está escondido dentro da gente. As pessoas escutavam com atenção. Eu fugi de mim mesmo por anos. Me escondi no mato, achando que era castigo. Mas a verdade é que o silêncio não castiga, ele ensina. E se hoje eu voltei, não foi porque me achei. Foi porque esse cachorro me achou. Ele apontou para o Caramelo, que descansava ao pé do coreto, como se entendesse cada palavra. Esse cachorro, que nem nome tem, mostrou mais sabedoria do que muito humano por aí. Ele não fala, mas entende. Não acusa, mas guia. E foi ele quem nos trouxe de volta, Samin, a Clara, ao pai dela e talvez até à própria vila. Os aplausos vieram antes mesmo de ele descer. Sinceros. Quentes. Alguns choravam. Outros riam de emoção. O Caramelo se levantou e subiu os 2 degraus do coreto, ficando ao lado do homem como se selasse o discurso com sua presença. Mais tarde, enquanto todos ainda saboreavam os bolos e conversas da feira, a menina se afastou. Caminhou em direção à antiga trilha do mirante, parando onde a estrada se bifurcava.
Ficou olhando para o caminho da esquerda, aquele que todos haviam evitado. Clara a viu e foi atrás. Pensando em voltar lá? Tô pensando no que deixei naquela trilha, respondeu a menina, ainda encarando o mato alto. Minha mãe costumava dizer que o caminho mais fácil é aquele que mais engana. Mas, às vezes é no erro que a gente encontra o que precisa. Você não errou vindo com a gente. Não. Mas talvez eu ainda tenha algo para resolver lá. O caramelo apareceu atrás delas. Parou ao lado da menina e se sentou. Ele vai com você, disse Clara. E você? Eu acho que agora é a sua hora. Eu já encontrei meu pedaço de resposta. Talvez agora você encontre o seu. A menina sorriu. Então a gente se vê depois. A garota e o cachorro seguiram pela trilha da esquerda, a mesma que haviam evitado antes. E, diferente da última vez, ela não parecia mais enganosa. Parecia simplesmente incompleta, como se aguardasse o momento certo para ser finalizada. Na vila, Clara voltou à casa de Zefa. Encontrou o pai na varanda, olhando o pôr do sol. Ele tinha um velho mapa aberto sobre o colo. Lembra disso? Disse ele. O mapa das trilhas? Das trilhas que ainda não fizemos. Cada marca aqui era um plano que a gente tinha antes de tudo e quebrar. Ela sentou-se ao lado dele. E o que você quer fazer agora? Terminar o que comecei. E começar o que nunca tive coragem. Junto comigo? Se você quiser. E com o cachorro? O caramelo surgiu ao longe, voltando devagar com a menina ao seu lado. Estavam sujos, ofegantes, mas sorrindo. A menina segurava algo nas mãos, uma pequena escultura de madeira, esculpida em forma de folha. Achei numa clareira escondida. Tava numa pedra, como um presente deixado ali. Zefa apareceu à porta. Essa folha é o símbolo da floresta viva. Quem encontra uma, encontra também um novo começo. O idoso olhou para todos, emocionado. Então, e talvez a trilha da gente esteja só começando. Naquela noite, sentados à beira da fogueira no quintal, com música suave vindo do rádio antigo e o som dos grilos ao fundo, eles ficaram juntos em silêncio. Não era um silêncio incômodo, era pleno. O caramelo deitou-se no centro do círculo, a barriga levemente arfando, os olhos fechados, mas atentos ao menor movimento. Como sempre. Ele não precisava fazer discurso. Não precisava de nome. Era o elo, o símbolo, o milagre discreto que costurava tudo aquilo. E enquanto a brasa brilhava vermelha no escuro da noite, Clara pensou consigo, desse cachorro não pertence a ninguém. Mas, de algum jeito, ele é de todos nós. A manhã se espalhava lentamente pela vila. O sol acariciava as copas das árvores e as casas simples, despertando as flores que já começavam a se abrir timidamente. O cachorro caramelo estava inquieto naquela manhã. Ele sentia algo no ar, uma mudança silenciosa, mas potente. Era como se o vento sussurrasse segredos de algo que estava por vir. Clara e o pai dela conversavam ao redor da mesa rústica da cozinha da casa de Zefa, tentando organizar os próximos passos. A menina tinha um brilho novo no olhar, uma confiança nascida do reencontro e da força que o cachorro transmitia a todos. A trilha que minha mãe deixava incompleta, eu quero terminar, disse a menina. Mas não é só sobre a trilha. É sobre o que a gente entende enquanto caminha. Quero que a gente faça isso juntos, você, eu e o caramelo. O pai assentiu lentamente, ainda imerso em pensamentos. E eu preciso resolver umas coisas antigas também, falou, olhando para a janela. Coisas que deixei para trás quando fugi. Não foi só o tempo que me afastou daqui. Foi medo. O cachorro caramelo, percebendo a tensão, aproximou-se e se sentou entre os dois. Seu olhar era calmo e firme, como um lembrete silencioso, o passado está lá, mas o futuro é o que podemos construir agora. Enquanto eles faziam planos, a menina desapareceu por alguns minutos. Clara notou que ela foi até o quintal de Zefa, onde algumas ferramentas antigas estavam guardadas.
Voltou carregando uma mochila simples, cheia de objetos que haviam sido usados por moradores da vila ao longo dos anos. Peguei algumas coisas para a trilha, se explicou. Bastões, uma lanterna, até um cantil. Isso pode ajudar. Clara sorriu, admirando a determinação da menina. E o caramelo? Ele vai usar o quê? Só o coração, respondeu a menina, rindo. A preparação para a trilha durou toda a manhã. Os moradores da vila começaram a aparecer, trazendo alimentos, remédios e conselhos. Era um movimento coletivo, uma união que só quem vive em comunidade consegue entender. Durante o almoço, o cachorro Caramelo parecia atento a tudo, farejando as intenções de cada pessoa. Ele não era apenas um cão, era um símbolo de esperança e resistência. Após a refeição, começaram a caminhada pela trilha que havia sido deixada incompleta. O caminho era estreito, cercado por árvores altas e o chão coberto de folhas secas que estalavam sob os pés. O ar era puro e carregado de aromas da floresta, misturando terra molhada, pinho e flores silvestres. No meio do percurso, uma tempestade súbita se formou. As nuvens negras vieram de repente, e a chuva pesada começou a cair. O barulho das gotas batendo nas folhas era forte, quase ensurdecedor. O grupo buscou abrigo em uma caverna próxima, onde o cachorro Caramelo se posicionou na entrada, vigiando. A tensão aumentava. O idoso olhou para o pai de Clara, a menina e a própria filha, e disse: "As tempestades vêm para nos lembrar que não podemos controlar tudo. Só podemos escolher como reagir." O cachorro Caramelo, como se compreendesse a mensagem, deitou-se junto ao fogo improvisado que acenderam na caverna, oferecendo conforto a todos. Quando a chuva finalmente passou, a trilha parecia diferente. O chão estava escorregadio e cheio de raízes expostas, dificultando o avanço. Clara percebeu que o tempo tinha deixado suas marcas no caminho e que seria necessário cuidado redobrado. Mais à frente, encontraram uma ponte de madeira parcialmente quebrada. Era o maior obstáculo até então. O pai de Clara examinou a estrutura cuidadosamente. "Não dá para passar assim. Vamos ter que consertar." Enquanto alguns buscavam ferramentas na mochila, outros foram buscar materiais para reforçar a ponte. O cachorro Caramelo permaneceu próximo, observando atentamente, de vez em quando, farejando o chão à procura de possíveis perigos. Depois de 1 hora de esforço conjunto, a ponte foi reparada o suficiente para que atravessassem com segurança. O grupo seguiu adiante, mas o desafio parecia estar apenas começando. No topo da trilha, havia um antigo mirante com uma vista deslumbrante da serra e da vila ao longe. O local tinha um banco de pedra e uma placa desgastada pelo tempo que dizia: "E aqui começa o caminho da transformação." A menina sentou-se no banco, cansada, e tirou da mochila o pequeno objeto que havia encontrado, a folha de madeira. "É aqui que minha mãe dizia que tudo muda", falou baixinho. "Que a gente vê o mundo e a si mesmo com outros olhos." Clara e o pai se juntaram a ela, enquanto o cachorro Caramelo se deitou aos pés deles, observando o horizonte. Naquele instante, o idoso que os acompanhava abriu seu velho caderno e começou a ler uma passagem. Quando o coração se abre para o que há de vir, o passado deixa de ser corrente e se torna ponte. Todos ficaram em silêncio, absorvendo a mensagem. Mas, naquele momento, uma sombra surgiu entre as árvores e um grupo de moradores da vila que até então não havia se envolvido na jornada. Eles vieram com olhares desconfiados e palavras duras. "Vocês não vão conseguir", disse um deles. "Essa trilha já está perdida há anos. Vocês estão só adiando o inevitável." O pai de Clara levantou-se firme. "Pode ser que a trilha esteja difícil, mas é nosso caminho. E nós vamos percorrê-lo até o fim." A menina ergueu a folha de madeira e disse: "Cada passo aqui é uma vitória. Mesmo quando o caminho parece impossível." O cachorro Caramelo avançou um pouco, latindo baixo, não para intimidar, mas para mostrar que não estavam sozinhos. O grupo que tentou desencorajá-los ficou em silêncio, sentindo a força daquela união. A partir dali, a caminhada seguiu com mais determinação. Todos entendiam que aquela jornada não era só uma trilha no mato, mas uma trilha no coração.
O cachorro caramelo, mesmo cansado, nunca deixou de ser o farol que iluminava o caminho, a presença silenciosa que unia e fortalecia. A luz do amanhecer tocava suavemente a vila com seus primeiros raios dourados, tingindo as folhas das árvores e os telhados das casas simples de tons quentes. Era um novo dia, mas não um dia qualquer. Era o dia que todos ali esperavam, o dia para concluir a trilha que durante tanto tempo fora um símbolo de esperança, luta e transformação. Um dia para se celebrar o recomeço. No centro da praça, sob uma sombra acolhedora, a comunidade começava a se reunir. Os rostos refletiam cansaço de meses de trabalho árduo, mas também uma alegria imensa. Era um misto de sentimentos que só quem viveu os desafios entende: o orgulho, emoção, ansiedade e gratidão. Clara estava ao lado do pai, os dois trocando olhares silenciosos, comunicando-se sem palavras. A menina que um dia parecia tão pequena e incerta, agora caminhava com passos firmes, confiante e decidida. Nos olhos dela havia um brilho diferente, um brilho de quem viu a vida se transformar diante de seus pés. O cachorro caramelo, com o pelo brilhando sob o sol da manhã, circulava entre as pessoas, cumprimentando cada rosto com seu jeito meigo e alegre. Ele não era apenas um cão da vila, mas o símbolo vivo de tudo o que aquela jornada representava: coragem, amizade, proteção e esperança. Enquanto todos aguardavam o início da caminhada, o velho que acompanhava o grupo puxou uma cadeira e sentou-se lentamente. Ele segurava nas mãos um livro antigo, as páginas amareladas e marcadas pelo tempo. O silêncio se instalou por alguns segundos. Antes de começarmos, falou com a voz calma e profunda: quero ler um trecho que resume tudo o que passamos juntos. Ele abriu o livro e começou a ler em voz alta: e a trilha da vida é feita de pedras e flores, de sombras e luzes. Aqueles que caminham com coragem descobrem que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe um caminho para a esperança e para o amor. O grupo escutava atento, sentindo as palavras ressoarem no coração de cada um. Clara deu um passo à frente e sorriu, olhando para o cachorro caramelo que a observava com olhos atentos. Hoje a gente termina o que começamos, disse ela. Não é só uma trilha no mato. É uma trilha no coração da nossa vila, no nosso coração. Seu pai assentiu, com os olhos marejados. E vamos fazer isso juntos, como uma família. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. E assim, com o cachorro caramelo liderando, a caminhada começou. O caminho, que antes era cheio de obstáculos, troncos caídos, raízes expostas, lama, agora estava cuidado com carinho. Flores que tinham brotado entre as pedras davam um colorido especial, e o som dos pássaros acompanhava cada passo. Enquanto caminhavam, Clara percebeu como o cachorro caramelo estava atento a tudo, o jeito que ele parava para farejar o ar, a forma como se aproximava para proteger aqueles que estavam mais cansados, a alegria contagiante quando encontrava uma criança da vila. Mais à frente, encontraram o riacho que antes secara durante o período mais difícil da estação. Agora, suas águas corriam claras, refletindo o céu azul e as árvores que o rodeavam. O cachorro caramelo pulou agilmente entre as pedras do riacho, encantando as crianças que o seguiam. O velho aproximou-se e disse: esse riacho é como a vida. Às vezes seca, às vezes cheia, mas sempre seguindo adiante. Clara pegou um pouco daquela água cristalina nas mãos e deixou que escorresse lentamente. Para nós, essa trilha é exatamente assim, falou. Uma jornada de altos e baixos, mas sempre com esperança. O pai dela sorriu, emocionado. E graças a esse cãozinho aqui, e a cada um de vocês, a esperança nunca faltou. O cachorro caramelo latiu baixo, como se entendesse o elogio e a importância de sua presença. Conforme avançavam, a paisagem ia mudando. A floresta densa dava lugar a um campo aberto, onde o vento soprava livre, fazendo as folhas dançarem no ar. O cheiro da terra molhada se misturava ao aroma das flores silvestres, e o canto dos pássaros parecia compor a trilha sonora perfeita para aquele momento. Quando chegaram à ponte que havia sido um obstáculo meses atrás, todos pararam para observar. A estrutura estava reforçada, firme e segura, resultado do esforço coletivo e do cuidado que dedicaram a cada detalhe. O cachorro caramelo, sempre curioso, foi o primeiro a atravessar, seus passos firmes inspirando confiança. Cada vitória tem seu custo, se lembrou o velho, olhando para o grupo.
E vocês mostraram que o sacrifício vale a pena quando se luta por algo que se ama. A menina sorriu, puxando a mão do pai. A gente aprendeu isso na pele. A caminhada continuou, agora com um ritmo mais leve, pois a certeza de que estavam perto do fim alimentava a determinação de todos. No topo da colina, o mirante aguardava como um prêmio. A vista era de tirar o fôlego, as montanhas que cercavam a vila se estendiam imponentes até onde a vista alcançava, enquanto a vila brilhava pacificamente lá embaixo. O sol estava alto, banhando tudo com sua luz quente e acolhedora. Ao chegarem, o grupo se reuniu em volta do mirante, alguns sentando no banco de pedra, outros ficando em pé, emocionados. Clara sentou-se ao lado do cachorro Caramelo, que descansava ao seu lado, exausto, mas feliz. Essa trilha, e começou a menina, olhando para o horizonte, não é só um caminho. É um símbolo de tudo o que a gente enfrentou e superou. Seu pai a abraçou, apertando a mão da filha e da menina. Foi uma luta diária, cheia de desafios. Mas também cheia de amor, cuidado e amizade. O velho sorriu, tirando do bolso uma pequena caixa de madeira. Tenho algo para vocês. Ao abrir a caixa, revelou pequenas placas de madeira gravadas com palavras que representavam cada etapa da trilha: coragem, união, esperança, transformação. Ele entregou uma placa para cada um, e o grupo recebeu como um amuleto, um lembrete do que aquela jornada significava. Enquanto isso, os moradores começaram a compartilhar histórias, canções e risos. A vila, que havia se unido em torno da trilha, agora celebrava a vida, os reencontros e a força de todos. O cachorro Caramelo parecia ser o centro da atenção, recebendo afagos, carinho e até um pequeno banquete preparado especialmente para ele. Mas ele, mais do que ninguém, sabia que o verdadeiro prêmio era a união que aquele caminho havia trazido. Conforme a tarde avançava, o céu começou a se tingir de tons quentes de laranja e rosa. A vila parecia suspirar aliviada e feliz, como se aquela trilha fosse uma ponte entre o passado difícil e um futuro cheio de promessas. Clara olhou para o cachorro Caramelo, seus olhos marejados. Obrigada por ter vindo quando mais precisávamos de você. O cão respondeu com um latido suave, como quem diz: e sempre estarei aqui. A noite caiu lentamente, e as estrelas começaram a aparecer, iluminando o céu com seu brilho tranquilo. A vila dormia agora com um sorriso nos lábios, e no coração de cada um havia a certeza de que, com coragem e amor, qualquer trilha pode ser completada. A noite caía lentamente, trazendo com ela um ar de calma e renovação. O brilho suave das estrelas iluminava a vila, enquanto o vento balançava as folhas das árvores, trazendo um frescor reconfortante após o calor do dia. No coração daquele cenário sereno, o grupo se reuniu novamente na praça central, onde uma fogueira foi acesa, espalhando calor e luz, como um símbolo da união e da força que os acompanhou durante toda a jornada. O cachorro Caramelo estava ali, deitado perto do fogo, o olhar brilhante e atento, como se percebesse a importância daquele momento. Clara se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele, sentindo seu pelo macio sob a mão. Um sentimento profundo de gratidão e afeto tomou conta dela. Você foi o nosso guia, sussurrou Clara, a voz embargada pela emoção. Quando ninguém mais acreditava, você estava lá, nos mostrando que não estávamos sozinhos. O cachorro Caramelo abanou o rabo e apoiou a cabeça no colo dela, como quem entende e compartilha aquela conexão especial. A menina, agora com um sorriso radiante, levantou-se e chamou a atenção de todos. Vamos cantar uma canção da vila, sugeriu, pegando o violão que um dos moradores carregava. A música começou, suave e cheia de memórias, cada verso carregado de histórias, desafios e vitórias. A trilha, o riacho, a ponte, o mirante, tudo fazia parte daquele cântico que agora unia corações. O velho se levantou e, olhando para o grupo, falou: vocês mostraram que, mesmo diante dos maiores obstáculos, a perseverança e o amor podem transformar destinos. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo som da fogueira crepitando e das vozes entoando a canção. Naquele momento, Clara percebeu algo que até então não havia compreendido completamente: a trilha não era só física. Era a história de todos, um caminho que cada um tinha trilhado dentro de si mesmo, com suas dúvidas, medos e conquistas.
O cachorro caramelo levantou-se e caminhou até o centro da roda, latindo baixo, pedindo atenção. Acho que ele quer dizer algo, brincou Clara, sorrindo. E era verdade, Vulcão tinha um jeito especial de unir as pessoas, de trazer à tona o melhor delas, mesmo quando tudo parecia difícil. Nos dias seguintes, a vila se transformou. A trilha virou um ponto de encontro para moradores e visitantes, um espaço de troca, aprendizado e celebração da vida simples, mas cheia de significado. Clara passou a liderar projetos para preservar o caminho e a natureza ao redor, incentivando a participação das crianças e jovens. O velho tornou-se um contador de histórias, resgatando as tradições e cultura local, enquanto a menina, sempre alegre, espalhava entusiasmo e esperança onde passava. O cachorro caramelo continuava ao lado deles, seu papel de guardião e amigo nunca esquecido. Um dia, durante uma caminhada, Clara parou diante do riacho e sorriu. Lembra quando estava seco? Perguntou ao pai. Ele assentiu. Agora está vivo, assim como a nossa vila. O cheiro da terra molhada, o som da água correndo e o toque fresco do vento traziam uma sensação de renovação, um convite para seguir em frente. Mas a vida, como sempre, tem seus desafios. Um grupo de turistas chegou à vila, atraído pela fama da trilha e pela história que ela carregava. Isso trouxe novas oportunidades, mas também preocupações sobre a preservação do ambiente e o respeito às tradições. Clara enfrentou esse novo obstáculo com firmeza, organizando reuniões e estabelecendo regras para garantir que o crescimento acontecesse de forma sustentável. O cachorro caramelo, sempre vigilante, acompanhava os passos dela, demonstrando a força silenciosa que todos precisavam. Entre as pessoas, surgiram novos laços de amizade, alguns até um amor inesperado para Clara, que encontrou na simplicidade da vila uma nova forma de viver e sonhar. A menina cresceu, tornando-se uma jovem forte e determinada, inspirada pela coragem que descobriu dentro de si mesma ao longo da trilha. O velho, com seu sorriso sábio, dizia que aquela era a verdadeira magia do lugar, transformar vidas com pequenos gestos e grandes corações. Em uma tarde dourada, reunidos no mirante, o grupo olhou para a vila que agora respirava mais forte, unida e viva. O cachorro caramelo, ao lado de Clara, sentiu que seu propósito havia sido cumprido, não com um gesto grandioso, mas com a constância do amor, da lealdade e da esperança. O sol se pôs, tingindo o céu com as cores da vitória e da paz. E assim, naquela vila entre montanhas, o cachorro caramelo e seus amigos descobriram que o verdadeiro tesouro não era a trilha em si, mas o caminho que ela abriu nos corações. Você chegou até aqui? Então comente o sinal, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.